Acredito que podemos começar, não? Quando quiera, Saba. Ok, Padre. Então, pedir para que Dom Ambrósio conduza as orações iniciais. Tá bom. Bendito nosso Deus em todo o tempo, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Rei Celestial, Consolador, Espírito de verdade, Tu que está presente em tudo e que tudo preenches, tesouro de todo bem e doador da vida, venha, habite em nós, purifique-nos de toda impureza e salva bondoso as nossas almas. Santo Deus, Santo Poderoso, Santo Imortal, tem piedade de nós. Santo Deus, Santo Poderoso, Santo Imortal, tem piedade de nós. Santo Deus, Santo Poderoso, Santo Imortal, tem piedade de nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, agora sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Santíssima Trindade, tem piedade de nós, Senhor, purifique-nos dos nossos pecados. Mestre, perdoa as nossas iniquidades, Santo, observe e cura as nossas enfermidades, por teu nome visita-nos. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, agora sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso substancial dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória, Pai, Filho e Espírito Santo, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Senhor nosso Deus, tu que habitas na inacessível claridade, fonte de ciência e saber, que ensinaste a sabedoria e a Salomão, e que pela descida do Santíssimo Espírito fizeste de simples pescadores, apóstolos e doutores, os pregadores do teu evangelho. Tu, Senhor, que disseste a luz para brilhar nas trevas, faça luzir nos corações daqueles que ensinam e aprendem neste lugar o conhecimento da tua verdade e da tua eterna claridade. Concede-lhes um espírito de sabedoria, um espírito de inteligência, ilumina os olhos de suas almas, para lhes fazer conhecer e realizar a tua vontade. Faça os filhos da luz, produzindo frutos em todas as obras de bem e fazendo crescer graças à sabedoria do alto. Pela intercessão da Santíssima Teotocos, a dos santos gloriosos e ilustres apóstolos, a dos grandes hierarcas e doutores universais, Basílio o Grande, Gregório Teólogo e João Crisóstomo, e as de todos os santos, pois tu és a fonte de sabedoria, de saber e de sabedoria. E nós te rendemos glória, assim como ao teu Pai sem princípio, e ao teu Santíssimo, bom e vivificante Espírito, agora e sempre pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Spoleto e déspota. Amém. Bom dia a todos, bom dia. Satisfação imensa tê-los aqui. Sofia, que chegou agora, bom dia, seja sempre bem-vinda. Espero que estejam todos bem, na paz de Cristo. E o nosso tema de hoje é o tom grave, né? Ou o correspondente ao sétimo tom, segundo a tradição eslava, né? Este, para mim, é o tom mais difícil que tem. É o mais complexo de ser cantado. Ele é extremamente orientalizado, né? E muito, muito, muito melismático. Ou seja, ele tem aquelas voltinhas, aquele e com intervalos que são muito difíceis, muito complexos. Ele corresponde ao modo lócreo dos modos gregos antigos. Ou seja, deixa eu compartilhar a tela aqui, para que a gente possa ver alguma coisa. Conseguem ver? Vou ver, dispensar aqui. Acho que agora foi. Conseguem ver? Sim, perfeitamente. Ok. Ele é um tom tido como reflexivo, né? Para os ouvidos orientais, para os ouvidos ocidentais, certamente não é reflexivo, né? É um tom dolorido. Ele usa a escala diatônica, ok? Escala puramente diatônica, e a base dele é em si. Lembrando que o si não é natural e não é bemol, o si é intermediário. Lembrando que o mi também não é nem natural nem bemol, ele é intermediário também. Se nós formos lembrar do primeiro tom, cuja escala vai de ré a ré, é exatamente a mesma escala, porém de si até si. Tá? A harmonia dele fica na nota si e na nota sol, tá bom? E ele é utilizado nesta escala específica,
ok? De si a si, para o papave, né? Para os hinos mais longos, como, por exemplo, o hino dos querubins, tá? Para a doxologia, a grande doxologia, também se usa o si. Ele tem também uma variação, né, que é muito interessante, tá? Utilizando a escala de Fá maior. Agora, curioso, né? Utilizando a escala de Fá maior. O terceiro tom também era na escala de Fá maior. Agora, se nós formos pensar bem, né, o tom grave nada mais é do que um plagal do tom 3, né? Então, o sétimo é um plagal do terceiro. O que significa dizer que, por esta razão, como ele é espelhado no terceiro, ele vai sim utilizar a escala de Fá maior, principalmente para tropários, ok? E para salmos, tá? Então, o salmo de vésperas, as laudes das matinas, todas elas são cantadas na escala de Fá maior, tá? Todos os tropários. O que realmente é cantado na escala de Si pura, né? Que é o modo lócreo, é o hino dos querubins e outros hinos que são mais longos, alguns doxasticons, por exemplo, né? Alguns glórias são cantados na escala de Si, principalmente os Euthinon, né? As Euthinas, que são aqueles glórias que antecedem a doxologia das matinas, tá? Mas justamente por se tratar de um tom que vai de Si até Si, sem nenhum acidente, né? Ele se torna um tom bem complexo de ser compreendido. Por outro lado, esse daqui é o fraseado melódico mais comum, né, quando se trata de utilizar a escala de Fá maior, tá bom? E aqui nós temos o Si já bemolizado, sim, tá? O Si é necessariamente bemol, tá? Então, né? Alguma coisa do gênero, sempre alguma coisa do gênero, tá? E aí, só para que a gente consiga ter uma dimensão dessa escala melódica, né? Desse tom sétimo, tem alguns tropários que são muito famosos, né? E que são cantados no sétimo tom. Por exemplo, o tropário do casamento, né? Que os santos mártires, né? Que combatesses o bom combate, que fosses coroados, né? Então, como é que eu interrompo aqui a transmissão, que agora eu não sei fazer isso. Achei. Parar a apresentação. Vejam, né? Então, nós temos aqui, né? Algo do gênero. Ó santos mártires, que combatestes o bom combate e fostes coroados. Percebem? Né? Então, ele sempre tem essa frase, né, para encerramento, né, essa frase melódica para encerrar. Fostes coroados, né? Até é interessante isso, porque eu já vi fazerem nas igrejas, né, o Psaltes mesmo, né, o proto-Psaltes fazer nas igrejas uma frase, né, melódica para indicar o coro, né, como se fosse uma epífima, e não fazer, por exemplo, cante, cante no tom grave, né, para que essa frase entre na mente, né, e aí sim o coro consiga, né, seguir a escala do grave. Agora, o fraseado melódico do terceiro tom passeia entre o Fá e o Lá. Ele fica sempre passeando entre o Fá e o Lá, né, e ele bate no Ré, né, e volta para o Fá. Né? Então seria como. Agios o Theos, agios ischiros, agios athanatos, eleison imas. Ou seja, ele fica passeando entre o Fá e o Lá. E esse não, esse vai para o Dó, ele chega até o Dó. O que vai efetivamente diferenciar, né, quando se utiliza a escala de Fá maior,
é tão somente o fraseado melódico, tá bom? Outro trecho, por exemplo, já cantando o Salmo Passa Pnoí, que é a primeira estrofe das Laupes, né? Nós temos exatamente isso daqui. Ele não para, ele não encerra nenhuma frase na nota lá. É sempre sol, si, sol, si, sol, si. Ele passa efetivamente pelo lá, mas ele não encerra nenhum fraseado melódico no lá, justamente porque o fraseado melódico que para, né, que repousa na nota lá, é do terceiro tom e não do sétimo, né? No entanto, né, quando se trata de utilizar a escala pura, que é a escala de si, por exemplo, no hino dos querubins, ele é extremamente estranho aos nossos ouvidos, ok? Escutem isso, por favor. Eu deixei até esse ponto, justamente para a gente perceber que essa última frase se assemelha muito ao primeiro tom, né? Esse é o sétimo, né? E aí, si, do, ré, mi, fá, mi, ré, né? Sol, fá, mi, ré, do, si. Ele não para no ré, né? Ele sempre vai para o si. Né? Ele usa o fraseado melódico do primeiro, claro, porque estamos dentro da mesma escala, não é? Mas ele sempre para no si. Né? E ele sobe até o si, né? Superior, e ele vai acima, e mais acima, e depois ele desce e vai para o grave. E é chamado de tom grave justamente porque em todos os modos, todas as escalas modais, essa é a que começa na nota mais grave, que é o si, né? O primeiro começa no ré, o segundo começa no sol, o terceiro começa no fá, o quarto começa no mi, o quinto começa no ré ou no lá, né? Quando tiver as variações de tropários, o sexto começa no ré, né? Ou no sol em algumas circunstâncias, né? E o sétimo começa no si. O oitavo vai começar no dó, não é?
E aí a gente percebe que justamente pelo fato do si grave ser a nota mais grave dentre todas elas, ele é chamado de tom grave. Então, quando se trata de cantar nas vésperas, as esquiqueras, as laudes das matinas, os tropários, nós temos aí uma coisa um pouco mais tranquila aos ouvidos ocidentais, por utilizar a escala de Fá maior, e, claro, né, prestando bastante atenção nesse fraseado melódico, né, que a gente usou, né, né, sempre descendo. Porém, né, quando se trata desses hinos mais longos, ele é muito estranho para os ouvidos ocidentais. Eu acho belíssimo, eu particularmente acho belíssimo e acho extremamente difícil de ser cantado. Tanto é que em várias igrejas, né, substitui-se, né, quando tem o sétimo tom, pela dificuldade dele mesmo, né, realmente pela grande dificuldade de sua execução. Bom dia, Padre Gennadios, né, seja muito bem-vindo. E João levantou a mão, por gentileza, João, a palavra é sua. Alô. Na verdade, Savas, você mesmo já respondeu a minha dúvida no final, porque eu tive uma dificuldade muito grande em identificar esse canto como um canto bizantino. Mas aí no final, quando você disse ele é muito estranho aos nossos ouvidos, eu já absolvi os meus ouvidos de Beethoven, né, para entender que realmente o problema não estava em mim, mas talvez na dificuldade em compreender o canto. Obrigado. De fato, ele é muito estranho aos nossos ouvidos, muito mesmo, né? Principalmente quando ele utiliza, né, a escala pura de si, que é a escala em que que é a escala usada para fins para esses hinos mais longos, né? Para glórias, para hinos querúbicos, por exemplo, hinos o chamado papadi, né? O papadicon. E aí, e ele é muito melismático, né? Então fica né? Fá, mi, ré, do, si, lá, sol, lá, si. E esse si não é um si bemol, repito, e também não é um si natural. Por isso que ele dá essa característica mais orientalizada ainda. Ele é o mais oriental de todos os tons, ok? Mas repito, justamente por se tratar de um tom reflexivo e por ser um plagal do terceiro, né? Ele utiliza, né, a escala de Fá maior do terceiro tom, que é um tom muito festivo, né? Um tom realmente muito festivo. Ele utiliza a escala de Fá maior para tropários e para outros excertos de salmos, por exemplo, né? Em matinas, em vésperas e tudo mais. Ok? E estou à disposição para críticas, dúvidas, sugestões, etc. Queria ouvir muito Dom Ambrósio, porque Dom Ambrósio é músico e Dom Ambrósio tem essa dificuldade também de absorver, né, essa coisa muito orientalizada, né, do canto bizantino. E justamente com certeza eu não vou aprender nunca, já desisti. Mas agora uma coisa que eu notei assim, apesar você respondeu por quê, né? Por que chama grave? Porque eu senti que a melodia em si ela vai mais aguda do que as normalmente. É interessante, porque os tons autênticos normalmente não usam a escala inteira, não é? Então, por exemplo, o primeiro costuma passear entre Ré e Sol. O segundo costuma passear entre o Mi, né, apesar de ser a base Sol, e o Si, não é? O terceiro fica passeando entre o Fá e o Lá e eventualmente vai para o Ré, né? O quarto é basicamente entre Sol e Mi,
né? E agora, o quinto não. Os plagais já têm uma outra característica. O quinto, por exemplo, quando é longo, ele utiliza a escala de Ré maior, ele utiliza a escala inteira. Não é tanto que eu encaminhei para vocês o hino de Nossa Senhora, né? O patriarcal, e que é megalinário, né? Patriarcal, e ele utiliza a escala inteira. O sexto tom, da mesma forma, ele também utiliza a escala inteira, né? Quando os hinos são mais longos. Isso é uma característica dos plagais, efetivamente dos plagais, utilizar a escala inteira e não ficar passeando somente entre poucas notas, como nos tons autênticos, né? E o sétimo utiliza também entre o si e o si, e ainda ultrapassa a escala com toda a orientalização, com toda a questão melismática, não é? Sofia, que está acostumada a cantar na igreja também, né? Que principalmente lá em Brasília, e que tem uma voz belíssima, né? Todo mundo elogia muito a voz dela, porque realmente é uma voz belíssima. Certamente utiliza, né, os tropários, né? O tropário do tom grave, né? Que é aquele na escala de Fá maior, né? Eu não sei de cor o tropário em grego, né? Também não me lembro de cor em português, mas eu acho que eu tenho alguma anotação aqui. Deixa eu ver se eu tenho alguma anotação para se tiver é coisa antiga. Se tiver é coisa antiga, deixa eu ver aqui. Eu também sempre como. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho. Primeiro, segundo, terceiro. Opa. Deixa eu ver aqui no sétimo, em português, que tinha uma versão antiga, né, com uma tradução muito ruim, né, que eu fiz uma musicalização lá atrás, há muito tempo, né, e que eu não vou disponibilizar porque ela efetivamente precisa de revisão, não só de tradução, mas de música também, não é? Na verdade, é a Divina Liturgia completa, ou quase completa, né? Quase completa. Faltam algumas coisas ainda, mas o essencial musicado com o Wilson também, mas isso já faz muito tempo, né? E realmente precisa de muita revisão aqui. Primeiro tom, segundo, terceiro, quarto, quinto, o sétimo aqui, ó. Ó. Destruíste a morte com tua cruz e abriste o paraíso ao ladrão. Transformaste, olha a frase aqui, fraseado. Transformaste o choro das portadoras de aromas e ordenaste aos apóstolos e pregarem. É alguma coisa assim. Que o Cristo Deus já ressuscitou, dando ao mundo a grande misericórdia. Alguma coisa do gênero, né? Faz muitos anos que eu não vejo essa partitura aqui, meu Deus do céu. Então, justamente pelo fato de ser um tropário de ressurreição, utiliza-se a escala de Fá maior. Destruíste a morte com tua cruz. E ele para no Sol, né? E não no Fá ou no Lá, né? Como seria no caso do terceiro tom. Então, em se tratando de tropários e de salmos, é muito mais próximo aos nossos ouvidos. Agora, o hino dos querubins, por exemplo, e alguns glórias são extremamente complexos de serem cantados e nos induzem com muita facilidade a mudar de tom e partir para o sexto por causa dessas diferenças, né, de comas entre as notas, ok? Sofia, queria ouvir você, a sua experiência com o Variz, com o Hijos Variz.
Não sei se a Sofia tem em condições de falar ou se ela ouviu. E também não encontrei Paula hoje. Acho que novamente ela não pôde participar. Eu entrei em contato com ela na semana passada. Ela me disse que ela infelizmente não pôde participar, né? Ela estava fazendo uma série de coisas e provavelmente hoje também não foi possível, né? Mas Sofia, se você puder me falar um pouco da sua experiência com o sétimo, um tom grave. Bom dia. Bom dia, querida. Desculpa, é porque hoje eu estou participando junto com as crianças aqui. Aí eu estou participando, mas eu vou desligar aqui o microfone um pouquinho. Tá certo. Eu escrevo no chat, já eu escrevo. Ok, perfeito. Eu vou escrever no chat, tá? Perfeito. É que como ela está com as crianças, aí fica um pouco mais complicado, né, de manter o microfone ligado. Agora, a principal característica desse tom é a reflexão, né? Então, quando a gente olha os textos, né, para os quais ele é utilizado, nós vemos que sempre são textos que nos induzem a pensar, né? Por exemplo, Cristo destruiu a morte, né? E pediu que os apóstolos anunciassem a ressurreição. Quer dizer, para a pessoa realmente parar e ficar refletindo na principal, né? Na principal base da nossa fé, que é a ressurreição de Cristo, né? Os santos mártires, né, que combateram um bom combate e foram coroados. Quer dizer, quando se fala em martírio, né, se fala em dor, em sangue, necessariamente, em muita tortura, como aconteceu com os primeiros cristãos. E, no entanto, eles foram coroados, né? E justamente essa coroa do martírio, né? Essa coroa que é algo para que nós reflitamos sobre isso, sobre a nossa vida cristã, efetivamente, não é? Agora, repito, aos ouvidos ocidentais, o uso da escala pura de si é algo extremamente, né, fora da harmonia de Beethoven, como disse João. Pois não, João. Na verdade, a minha referência a Beethoven é quanto a meus ouvidos surdos para a música mesmo. O som do meu computador não está muito bom, eu não consegui compreender. Desculpe, a minha referência a Beethoven é com relação a meus ouvidos surdos para a música mesmo, e não a genialidade do compositor. Mas, não, seus ouvidos não são surdos para a música, né? É que é um estilo musical completamente distinto. Mas o que eu gostaria de te perguntar, Savas, é que nesta semana, pelo calendário juliano, os veterocalendaristas comemoraram os santos apóstolos Pedro e Paulo. Isso. E a Igreja russa os celebra no primeiro tom, que é o tom ressurrecional. Não deveriam ser celebrados em outro tom? Em um tom mais doloroso? Eu não sei dizer da Igreja Russa, sinceramente não sei dizer. Né? Eu sei que nas igrejas de tradição bizantina o tom do tropário é o quarto. Né? O tom do tropário dos apóstolos é o quarto. Não é? Agora, não sei dizer, né, se os russos usam esse tropário no primeiro tom ou não. Não, é no tom 4. É no tom 4? É no tom 4, é. E qual foi o tom desse domingo? Do domingo passado? Isso. Domingo passado acho que foi o primeiro tom. Então, talvez por esse motivo, né? Porque foi o primeiro tom do domingo, não é? Foi o primeiro tom do domingo, porém, né, o tropário é no tom 4. Né? E eu acho que os russos, pelo que o Dom Ambrósio está vendo aí, parece que eles mantiveram. Deixa eu ver aqui. Domingo, tom 1. Foi tom 1. O domingo foi tom 1. Foi isso, então. Né? Segue-se, João, durante a semana toda, segue-se o tom do domingo. Né? Então, domingo de tom 1, esta semana inteira,
utiliza-se o tom 1 até as vésperas de sábado. Evidentemente, utilizando os tons próprios para cada tropário, não é? Exatamente. Mas durante as liturgias, por exemplo, né, utiliza-se o tom 1. Na semana seguinte, a mesma coisa, tom 2. Então, utiliza-se o tom 2 durante a semana inteira, até as vésperas do sábado, né? Mas respeitando, claro, né, o tom próprio de cada tropário ou de cada hino específico. É no tom 1, mas assim, os tropários, as coisas são nos tons próprios. Os tons próprios. O tropário do Santos Apóstolos é no tom 4. Perfeito. Então, parece que mantiveram, né, mantiveram isso, sim. Eu achei estranho, né, achar que, nossa, o tropário dos apóstolos no tom 1, mas não sei, né, de repente... O condáquio parece que é no tom 2. Porque, se não me engano. O condáquio parece que é no tom 2. Certo, então deve ser algo mais doloroso, né? O tom 2 é mais doloroso. Ele é um pouco mais doloroso, né? No informativo da Igreja Russa vem estilo antigo, 29 de junho, sexta-feira, novo estilo, 12 de julho, terceira semana depois de Pentecostes, tom 1, santos e gloriosos apóstolos, líderes Pedro e Paulo. Então, mas acho que eles colocaram o tom 1 justamente por ser o tom da semana, né? Provavelmente no próximo ano não será tom 1, e aí teria que fazer, eles devem colocar o tom específico da semana mesmo, né? Porque os tons bizantinos são usados durante a semana inteira, sempre. Né? Sempre durante a semana inteira. Inclusive, o Patriarcado de Antioquia fez uma coisa muito interessante. Colocou um carrilhão de sinos, né? Um carrilhão, na Basílica Patriarcal, que é a Basílica de Nossa Senhora, né? Fica no mosteiro de Nossa Senhora em Damasco, desde que foram expulsos, né, de Antioquia pelos otomanos. Então, colocaram um carrilhão, já tem alguns anos isso. E o carrilhão toca, né, todo santo dia, às 6 da manhã, né, e às 6 da tarde, né, que é justamente a passagem, né, de um dia para o outro, o tropário da semana, da ressurreição da semana. Né? Então, é muito interessante isso, porque ele toca, né, o carrilhão toca o tropário. Né? Eu achei assim, uma ideia fantástica. Né? Agora, é claro, né, que para isso demanda um custo imenso, né? Um custo e um trabalho musical imenso também, artesanal, para que os sinos consigam afinar nas respectivas notas. Mas ele toca toda semana o tropário da ressurreição. Né? É muito interessante isso, muito interessante. Mais alguém? A questão dos melismas, eu não entendi uma palavra, mas assim, o que me parece é que realmente fica-se numa letra, num I, num A, num O. Isso. Com os melismas, né? Isso. Foi mais ou menos o que eu entendi. Quer dizer, isso. É uma coisa alongada mesmo, aquela coisa bem oriental mesmo. Né? Sim, o hino dos querubins, né, como ele é longo, né, nas igrejas eslavas costuma se repetir o hino, né, 3 vezes, alguma coisa 3 vezes, assim, né, a não ser que ele tenha realmente uma estrutura musical e harmônica suficiente para aguentar o tempo todo em que o padre ou o bispo está ali parando e tudo mais. Porque a gente não tem muito melisma, né? Não tem colcheia e tal, mas assim, especialmente o hino dos querubins é cantado muito lento. Sim. Mas mesmo assim, para que se dê tempo de fazer toda, principalmente na liturgia episcopal, né? Sim. Na liturgia episcopal, então tem que ser muito lento e ainda cantado 3 vezes. Porque senão não dá tempo de fazer toda a movimentação. Sim. As orações todas. A tradição bizantina é diferente nesse sentido, né? Então, canta-se o hino dos querubins uma única vez. E é muito característico do canto bizantino começar uma palavra, perder essa palavra na música, na relação dos melismas e recomeçar a palavra, né? Então, quando se faz o Athanatos, por exemplo, né? E acho que eu dei esse exemplo no segundo tom,
né? Costumamos fazer a né? Aí volta a Thanatos, né? A mesma coisa no hino dos querubins aqui, né? Então, Ita, She, né? E aí continuou no né? E aí a palavra já se perdeu. A palavra já se perdeu nos melismas. Aí volta-se Ita Cheruvim, né? Então, encerra-se no Ita Cheruvim. Dificilmente, rarissimamente, há repetição de palavras. Então, é muito raro a gente ouvir, por exemplo, Agios, Agios, Otheos, né? Eu, particularmente, nunca ouvi Agios, Agios. Já ouvi Agi, né? E depois Agios, né? E não Agios, Agios, né? Ou Otheos, Otheos, né? Mas já ouvi Othe, perde no melisma, e aí volta Otheos, né? Isso é uma característica muito forte mesmo da música bizantina em todos os tons. No sétimo, então, nem se fala, porque é o mais melismático de todos. Na música russa, realmente, essa questão é feita com repetição mesmo de palavras. Repete-se mesmo. Sim. A palavra inteira. É porque é uma estrutura mais ocidentalizada, né? Uhum. Então, e no Ocidente temos isso de repetir palavras. Quando a gente olha, por exemplo, os coros de Bach, de Vivaldi, repete, Handel, então, repete-se muito, né? Muito mesmo, muito mesmo. Sofia, Carlocilda. Sim, bom dia. Desculpa, é porque hoje eu estou sozinha com as crianças, meu marido teve um compromisso. Imagina. E aí eu estou prestando atenção em vocês, mas tem que prestar atenção neles também. Tem horas que começa uma gritaria aqui, e aí não dá. Aquela hora não dava para eu ligar o microfone, não, porque vocês iam escutar gritos de crianças. Mas é só assim, com relação à experiência do hino querúbico, né? Nós, na nossa comunidade, a gente canta em grego e a gente tenta realmente assim reproduzir os melismas, né? Mas tem uma grande dificuldade, eu sinto uma grande dificuldade, acho que tecnicamente falando, né? Porque são muitos melismas, e aí a gente tem que cantar por um longo período de tempo, né? Para que o padre possa seguir todo o rito. E a gente tenta alongar o máximo possível as notas, né? E vai alongando e fazendo os melismos, e isso, tecnicamente, para mim é um pouco complicado, porque você tem que ter uma respiração ali muito, né? Tem que ter um apoio ali do diafragma muito intenso, coisa que eu não consigo ter ainda, né? Então, eu acho que, tecnicamente, esse tom ele é bem desafiador, assim, pelo menos para mim, sabe? Mas a gente tenta, claro que a gente ainda está longe de conseguir, assim, ser fidedigno, mas a gente tenta, né, de alguma maneira reproduzir. Mas eu acho bastante desafiador em termos técnicos, sabe? Sim, ele tecnicamente é o mais difícil de todos. Eu, pelo menos, vejo assim, né? Vejo o terceiro como o mais ocidentalizado, então o mais fácil de ser cantado pelo Ocidente. E vejo o oitavo também com uma facilidade muito grande. Nós vamos comentar sobre ele na próxima semana. Mas o sétimo, para mim, é assim, o mais difícil de todos. Inclusive quando perguntam qual tom de hoje, é o sétimo, né? Vai fazer no sétimo, as pessoas às vezes se espantam, né? As pessoas às vezes se espantam. Por exemplo, logo depois do hino dos querubins, como continua, né, toda a liturgia até a consagração dos santos dons, né? Toda essa parte da liturgia é cantada no sétimo tom. Ela é extremamente melismática. O Santo, 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 né, é extremamente difícil de ser cantado. Eu diria que é até mais difícil que o hino dos querubins, né, porque ele é melismático, mas ele não pode ser tão melismático, né, e isso significa dizer que a pessoa pode correr o risco de escorregar, né, e mudar de tom ou inventar alguma escala melódica que não existe no canto bizantino, né, e acabar pulando para alguma outra escala. Mas ele é realmente muito desafiador. Eu mesmo, com toda a experiência que tenho em música bizantina, tenho grandes dificuldades, né, com o sétimo tom, né? Tenho sim. Cássio?
Bom dia a todos. Abraço de Brasília, aliás. Sofia também, a todos. Então, todos estão vendo? Agora, é que o meu aparelho está com um probleminha no microfone. Perfeito. Eu gostaria de perguntar, sabe, sobre a importância do Wilson na execução dos tons. Digo, como o efeito mesmo para ajudar o professor a manter a afinação e ajudar todos que estão ouvindo, né, para manter o tom. E sobre como utilizá-lo, se a melodia for harmonológica, ou esticárica, ou papádica, porque eu ainda tenho muita dúvida nisso, sabe? Quando utilizar isso, ou se é algo que Sim, se pode seguir a música, sim. sabe? Durante toda a execução, ou em quais hinos, enfim. Obrigado. Sim. No sétimo, por exemplo, o Papazicon, que é o mais longo, né, é sempre na escala de Si, né, na escala pura, que é o modo lócreo. E o Ison fica passeando entre o Si e o Sol, tá? Ou é Si ou é Sol. Si, Sol. Eventualmente, muito raramente, ele bate no Ré, tá? É raro, né? O que na verdade acontece é que o Wilson serve, como você mesmo disse, de base, né, para manter a afinação, o que significa dizer que o baixo deve ser muito mais afinado do que o próprio coro, né, e é extremamente difícil isso, você manter uma afinação e uma harmonia dentro do baixo, não é? A voz humana é muito rica, né? Então, nós conseguimos ouvir harmônicos, né? E esses harmônicos, às vezes, atrapalham a melodia, né? Então, isso não é o mais difícil de ser feito. Mas, como regra, o Wilson segue a base do tom, primeiro Ré, segundo Sol, terceiro Mi, aliás, terceiro Fá, quarto Mi, quinto Ré, sexto Sol, sétimo Si e oitavo Dó. Essa é a regra básica, tá? Disso. E ele passeia, quando você ultrapassa a quinta, ele vai para a quinta, né? Aí, quando bateu na quinta, ele volta. Então, tá no Si, você vai para o Fá, né? Saiu do Fá, você volta para o Si, não é? Só que como Si e Fá não formam uma quinta justa, pelo menos, né, na escala lócrea, né, não tem uma quinta justa, porque não é bemolizado. Então, nós temos aqui uma característica em que ele vai pular para o Sol, não é? Quando usar, né, Papadi, Sticherarium, né, e Harmologium? Simples. Todos os tropários são sempre Harmologium. Todos. Todos os condáquios são sempre Harmologium. São rápidos. Tá? Todos os salmos são Sticherarium. Tá? É só se lembrar das estícheras ou das estiqueras, como são chamadas, né, aqui em português. Justamente que são aqueles hinos intercalados. Tá? Todos os glórias, todo o hino querúbico é sempre, e todo hino de comunhão é sempre papado, ou seja, longo, que é para dar tempo de preparar a comunhão, tá? E de fazer a comunhão também dos fiéis. Tá? Essa é a regra básica de quando usar uma ou outra, né? Uma das três. Ok? Dom Ambrósio? Com relação à afinação. A afinação, para os orientais, deve ser muito fácil entender se está afinado. Mas, para mim, é completamente estranho falar em afinação, porque, para mim, parece que é tudo desafinado. Parece desafinado aos ouvidos ocidentais, exato. Com exceção do terceiro, porque o terceiro é muito ocidentalizado. Né? O terceiro tom é muito ocidentalizado. Então, esse sim parece ser afinado. Né? Agora, perceber se está afinado ou desafinado nesses modos gregos, eu acho bastante complicado. Não, o terceiro é possível, né? Por exemplo, passa e non tinta fisso prospero si Christamu.
né? Aqui nós não temos nenhuma nota intervalada, né? O si é bemol, a base é fá, a escala de fá maior tranquilamente. É Então, muito assimilável aos ouvidos. como? Ela é muito similar aos ouvidos. Parece que eu estou escutando, sei lá, um hino barroco, algo assim. Me lembra, assim, de longe, mas é bem definido, sabe, as notas. Mas é similar. É muito definido. O terceiro tom é muito definido, né? Que é o autêntico do tom grave, né? É muito definido. Justamente porque a escala dele é uma escala enarmônica e não diatônica. As escalas os tons que usam escala diatônica e escala cromática são muito estranhos aos ouvidos ocidentais. Então, por diversos momentos a gente vai ouvir e falar assim, não, peraí, tá desafinado, né? Tá desafinado. E quando na verdade não está. Ele está afinado num intervalo menor, né, se comparado com as escalas orientais, não é? O quinto já não consegue ser assim, porque também é escala diatônica. Acredito eu que somente o terceiro seja puramente assim, e o que mais se aproxima, tá, de uma escala ocidental depois do terceiro, é o quarto flagal, né, que é o oitavo, que é o da próxima semana, e que a gente pode aproximar para uma escala de dó maior, não é? Mas não, mesmo assim, com algumas ressalvas aí para a nota mi e para a nota si. Mas o terceiro tom é, sem dúvida, o único, né, dos 8 que pode-se dizer que é puramente escrito e feito dentro de uma escala musical ocidental, que é Fá maior puro, e a harmonia dele também. Se for fazer a 4 vozes, é perfeitamente possível harmonizar de acordo com a harmonia tradicional do Ocidente. É o único, o único. Os outros não. Os outros são orientalizados e o sétimo é o maior deles. É o mais difícil deles, o mais desafiador, como disse Sofia. Mais alguém? Pois não, Sebastião. Bom dia. Sebastião? Buen Sebastián, día, buen hola, día. hola. Pues no, Perdón, mi portugués no es muy no hay bueno, problema. pero voy a hablar en español. Em, Vengo siguiendo intercaladamente de presencia y después con el material todo el curso. Me parece espléndido. Muchas gracias. Llevándolo al aspecto práctico, digo, se me ocurren mil cosas para nosotros en nuestras iglesias, incluso ser como un motor de interés para los fieles y especialmente a los fieles más jóvenes o incluso no pertenecientes a la iglesia tal vez todavía, pero que la música oriental en la formación de coros o de cursos introductorios desde lo humanístico elemental hasta lo más elevado, puede llegar a ser una herramienta de evangelización más que eficaz y de atractivo para asistir incluso a aquellos que dejaron de asistir. Yo, si bien he compartido algunos años de estudio con latinos, siendo de origen arbreche, en el seminario latino que yo estudiaba había una schola cantorum. Y yo participaba con muy gustoso porque era un mundo totalmente diferente de la liturgia romana que yo había conocido de toda la vida, de niño. No sabía de la existencia de un rito un poco más complejo, con sus propios cantos, con sus propios 8 tonos, 4 modales y 4 plagales, y verdaderamente quedé asombrado. La clase en la que hablabas de incluso cuando hasta gráficamente uno desde lo ha hablado durante
periodo de preparación a la Navidad, que es el Rorate Celi, Ujú. y que empieza precisamente desde lo alto, hablando que desde el cielo llueva al justo. Rorate celi de superet nubes pluant justum. Ese sentido gráfico, pedagógico. Sí. Me quedé muy asombrado. Digo, ¿por qué lo dejaron ustedes? Porque Tampoco lo sé, porque la liturgia romana, tridentina, como se llama, es de una belleza, una riqueza espléndida, sin duda. Y la música romana también. ciertamente. Como dijimos en el principio, en nuestro primer encuentro, lo que pasa es que el canto este fraseado melódico, esa catequesis musical a través de la música es una característica de la música litúrgica. Entonces, cuando se habla de resurrección, el fraseado melódico siempre va arriba. Cuando se habla en infierno, siempre hay una escala, ¿no?, que baja. Cuando se habla de contemplación, siempre hay un fraseado musical que se queda en el medio. Y esto sí es una herramienta de evangelización, de catequesis, y de extrema importancia. Todavía no sé por qué, Bueno, ¿no?, el precisamente occidente lo lo que dejó. veo es un resurgimiento muy fuerte en los últimos tiempos de este movimiento tradicional latino, impulsado por muchos jóvenes. Sí, Y digo yo, nosotros, si bien siempre está el debate entre los latinos y nosotros, de que si nosotros no hemos desarrollado teología por culpa de los otomanos y nos miran desde arriba porque hemos tenido nosotros la escolástica y ustedes ahí aprisionados por los otomanos, no han desarrollado la música que nosotros porque ustedes estaban, siempre nos miran desde abajo, lo cual no es cierto, pero es verdad que cada vez las liturgias nuestras son menos frecuentadas. Lógicamente hay una pobreza en muchas parroquias del canto. Ese canto llega a ser tradicional, sí, pero está muy abajo, muy pobre. Y tal vez pienso, este curso puede dar lugar a extenderse más en el tiempo, formativamente, y tal vez a pequeñas publicaciones de instrucción de música, de modo que tal vez en algunas parroquias pudiera surgir, aunque sea desde las asociaciones helénicas o de grupos juveniles o la estructura que tuviera, la idea de decir, ¿por qué no formar un pequeño coro a modo que al menos en una liturgia cantar un himno, un tropario? Y de ese modo ir abriendo paso a que incluso la participación de gente joven que en amor de la belleza pueda descubrir